Geminicide, durante mais de 400 anos, a Grã-Bretanha deixou uma marca profunda na África. Hoje vamos percorrer passo a passo como passou de estabelecer pequenos fortes costeiros no século XVII a dominar vastos territórios, explorar recursos e finalmente enfrentar o colapso do seu império. Muitos acreditam que o Império Britânico trouxe progresso, comércio e civilização ao continente africano e que a sua retirada foi ordenada e quase inevitável. Mas a história completa é muito mais complexa e muito mais incômoda. Por trás dos discursos sobre liberdade e desenvolvimento, houve escravidão em massa, guerras brutais, campos de concentração e fronteiras que ainda hoje alimentam conflitos. Para te contar esta história, revisamos séculos de documentos, guerras, tratados e depoimentos. Vamos dividir esta viagem em 5 fases: chegada, ambição imperial, resistência africana, queda do império e seu legado atual. E antes de começar, no Tempos Sagrados, gostaríamos de ler nos comentários de que lugar do mundo você nos assiste e a que hora da noite está nos vendo. No início do século XVII, a Inglaterra ainda não era o império dominante que hoje associamos com mapas tingidos de vermelho. Era uma potência em ascensão, ambiciosa, observando como a Espanha e o Portugal acumulavam riqueza graças ao comércio ultramarino. A África, nesse momento, não era vista como um continente a ser conquistado, mas sim como uma oportunidade estratégica. Em 1600, funda-se a Companhia Britânica das Índias Orientais. Seu objetivo principal não era a África, mas sim a Ásia, especiarias, seda, chá. No entanto, para chegar à Índia, os navios ingleses precisavam de rotas seguras, pontos de abastecimento e escalas estratégicas. A África tornou-se, então, uma peça-chave do tabuleiro global. Mas enquanto a Companhia das Índias Orientais olhava para o leste, outras companhias comerciais inglesas começaram a olhar para o oeste africano. Em 1660, sob o reinado de Carlos II da Inglaterra, cria-se a Royal African Company. Sua missão oficial: comerciar ouro, marfim e outros produtos na África Ocidental. Sua missão real: controlar e expandir o tráfico de escravos para as colônias americanas. A lógica era simples e brutal. As plantações no Caribe e na América do Norte precisavam de mão de obra. Os povos africanos, presos em redes de guerra, captura e comércio forçado, tornaram-se o produto mais lucrativo do Atlântico. A Royal African Company obteve o monopólio inglês do comércio de escravos durante décadas. Seus navios transportaram centenas de milhares de africanos para uma vida de escravidão nas Américas. Neste ponto, a Inglaterra ainda não governava grandes territórios africanos. Não precisava fazer isso. Bastava-lhe controlar pontos estratégicos na costa e negociar, ou impor acordos com intermediários locais. E aqui é onde começa o verdadeiro estabelecimento britânico na África. Na atual Gana, conhecida então como a Costa do Ouro, os britânicos construíram e tomaram o controle de fortalezas que não eram simples edifícios militares. Eram centros de comércio humano. O mais emblemático foi o Cape Coast Castle, que passou para mãos britânicas no século XVII. Seus muros brancos de frente para o mar escondiam masmorras subterrâneas, onde milhares de homens, mulheres e crianças eram retidos antes de serem embarcados. Estes fortes cumpriam 3 funções essenciais: proteção militar contra potências rivais como Holanda e Portugal, centro de armazenamento de ouro, marfim e pessoas escravizadas, e ponto de negociação com elites africanas locais. É importante entender algo. Nesta fase, o poder britânico na África era costeiro. Não penetravam profundamente no interior. Não governavam extensos territórios. Operavam como comerciantes armados, apoiados pela coroa.
mas cada forte era uma semente. Cada contrato comercial era um vínculo. Cada envio de escravos fortalecia a economia britânica e aumentava sua capacidade naval. Londres começava a entender que o Atlântico não era apenas uma rota marítima. Era um sistema econômico integrado. Enquanto isso, a Companhia Britânica das Índias Orientais expandia sua influência na Ásia. Mas seus navios não podiam chegar à Índia sem contornar o Cabo da Boa Esperança. O cabo, situado no extremo sul da África, era um dos pontos estratégicos mais importantes do mundo. Embora no século XVII fosse dominado pelos holandeses, os britânicos compreenderam que a África não era apenas um mercado. Era um corredor global. As rotas africanas conectavam a Inglaterra, a África Ocidental, o Caribe, a América do Norte, a Índia e o Sudeste Asiático. O comércio tornou-se um sistema intercontinental. Os lucros do comércio escravagista ajudavam a financiar a expansão naval, que protegia as rotas para a Ásia, as quais enriqueciam a Inglaterra e fortaleciam o Estado. Era um círculo que começava na costa africana. E embora em 1700 o domínio territorial britânico na África ainda fosse limitado, sua dependência econômica do continente era cada vez maior. A África já não era um simples ponto no mapa. Era uma engrenagem essencial do sistema imperial. Entre 1600 e 1700, a Grã-Bretanha não conquistou a África no sentido clássico. Não desenhou fronteiras internas, nem impôs administrações coloniais extensas. Mas fez algo mais sutil e mais duradouro. Criou infraestrutura comercial, instalou enclaves fortificados, estabeleceu monopólios e normalizou o tráfico humano como motor econômico. E, sobretudo, integrou a África em uma rede econômica global que beneficiava quase exclusivamente a Europa. O que começou como comércio se transformaria em dominação. O que começou como fortes costeiros se transformaria em colônias interiores, e o que começou como contratos comerciais terminaria em guerras imperiais. Mas ainda não vimos o pior, porque no século XVIII, esse sistema costeiro explodiria em escala. As cidades portuárias britânicas enriqueceriam como nunca antes. Milhões de africanos seriam transportados para o outro lado do oceano. E o comércio triangular transformaria o sofrimento humano no motor principal da prosperidade britânica. E o que ocorreu entre 1700 e 1807 não foi simplesmente comércio. Foi uma maquinaria perfeitamente desenhada, onde 3 continentes ficaram presos em um ciclo de riqueza e horror. Mas o que veio depois não foi apenas mais comércio. Foi o momento em que a Grã-Bretanha descobriu que podia transformar o sofrimento humano no motor mais lucrativo do planeta. E quando essa máquina começou a funcionar, movimentava tanto dinheiro que transformou cidades inteiras na Inglaterra. A pergunta é: como se desenha um sistema onde 3 continentes dependem do mesmo ciclo? E milhões de pessoas ficam presas dentro dele. Entre 1700 e 1807, o Império Britânico deixou de ser apenas mais um participante no comércio atlântico e tornou-se a sua peça central. O que antes eram viagens isoladas transformou-se num sistema organizado, repetido repetidamente até tornar-se a base da riqueza britânica. Esse sistema ficou conhecido como o comércio triangular. O nome parece simples, quase técnico. Mas por trás dessa palavra havia um ciclo brutal que ligava 3 continentes. Da Inglaterra partiam navios carregados de tecidos, armas e produtos manufaturados. Chegavam à África Ocidental e trocavam essas mercadorias por pessoas capturadas. Depois cruzavam o Atlântico na chamada Passagem do Meio e vendiam os africanos escravizados na América. Com o dinheiro, compravam açúcar, algodão ou tabaco e regressavam à Inglaterra.
o triângulo fechava-se e recomeçava. Cidades como Liverpool e Bristol cresceram graças a este sistema. Liverpool, que no final do século XVII era um porto pequeno, transformou-se em poucas décadas num dos centros comerciais mais ativos do mundo. Suas docas foram ampliadas. Seus estaleiros trabalhavam sem descanso. Bancos e seguradoras nasceram para financiar as viagens e cobrir os riscos. Cada navio que partia representava um investimento. Cada chegada bem-sucedida significava enormes lucros. No século XVIII, Liverpool chegou a controlar a maior parte do comércio britânico de escravos. Milhares de viagens partiram dos seus portos. Famílias inteiras construíram a sua fortuna com este negócio. Casas elegantes, edifícios públicos, instituições culturais. Muitas delas foram financiadas com dinheiro proveniente diretamente do comércio humano. O mesmo aconteceu em Bristol, embora em menor escala. Ambas as cidades eram a prova visível de que o sistema funcionava, pelo menos para quem estava no topo. Mas para compreender o que realmente significou este comércio, é preciso olhar para o outro lado do oceano. Milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados à força para as Américas. Não eram números, eram pessoas com nomes, histórias, famílias e culturas. Muitos eram capturados em guerras locais, outros sequestrados em incursões organizadas por traficantes que trabalhavam com redes internacionais. Uma vez vendidos aos europeus, eram levados para os fortes costeiros, onde podiam passar semanas ou meses trancados antes de embarcar. A viagem através do Atlântico era um pesadelo. Os navios eram desenhados para transportar o maior número possível de pessoas no menor espaço. Os homens eram acorrentados, deitados uns ao lado dos outros, quase sem se poderem mexer. O ar era escasso. As doenças propagavam-se rapidamente. A desidratação e a fome eram comuns. Muitos morriam antes de chegar à América. Seus corpos eram atirados ao mar. Este trecho da viagem era conhecido como a Passagem do Meio e foi um dos episódios mais sombrios da história moderna. Calcula-se que milhões de africanos foram transportados por britânicos durante este período. Outros milhões morreram antes de chegar ao destino. A magnitude foi tão grande que transformou a demografia de regiões inteiras na África e na América. No Caribe e nas colônias americanas, as pessoas escravizadas eram vendidas em leilões públicos, tornavam-se propriedade legal. Trabalhavam em plantações de açúcar, algodão e tabaco sob condições extremas. O açúcar, em especial, tornou-se um produto fundamental. Era muito procurado na Europa, e a sua produção dependia quase totalmente do trabalho forçado. É aqui que o triângulo mostra a sua verdadeira força. O açúcar produzido por escravos no Caribe chegava à Inglaterra e era vendido com grandes lucros. Parte desses lucros financiava novas viagens à África. Parte era investida em indústrias locais. O dinheiro circulava dentro do império, fortalecendo a sua economia. Não era um comércio marginal, era central. Bancos britânicos ofereciam empréstimos para financiar expedições. Seguradoras cobriam perdas de navios ou carga. Empresas têxteis produziam tecidos baratos que depois eram trocados na África. Era um sistema ligado. Cada setor dependia do outro. O mais inquietante é que este sistema estava normalizado. Não era segredo. Não era ilegal. Era defendido por comerciantes e políticos como uma parte necessária do crescimento nacional. Muitos viam-no como uma fonte legítima de prosperidade. O sofrimento ficava longe, do outro lado do oceano. O que chegava à Inglaterra eram produtos e riqueza. Durante mais de um século, este modelo fortaleceu a Grã-Bretanha. Deu-lhe poder naval, influência internacional e estabilidade financeira.
Ajudou a preparar o caminho para a Revolução Industrial. Parte do capital que impulsionou fábricas e novas tecnologias tinha raízes neste comércio. Mas nem todos concordavam. No final do século XVIII, começaram a surgir vozes críticas dentro da própria Grã-Bretanha. Grupos religiosos, ativistas e alguns políticos começaram a denunciar a brutalidade do sistema. Publicaram relatos de sobreviventes. Mostraram desenhos de como os corpos eram acomodados nos navios. Organizaram campanhas para mudar a lei. A pressão foi crescendo. E em 1807, o parlamento britânico aprovou a abolição do comércio de escravos. Não aboliu a escravidão em si, mas proibiu que navios britânicos participassem no tráfico transatlântico. Foi uma viragem histórica. A nação que tinha sido um dos principais intervenientes no sistema declarava-o agora ilegal. Mas aqui surge uma pergunta incômoda. Foi um ato moral puro? Ou foi também uma decisão estratégica num momento em que a Grã-Bretanha já tinha acumulado riqueza e poder suficientes? Quando se aprovou a abolição, o império já era forte. A sua marinha dominava os mares, suas cidades portuárias já tinham crescido. E o mais importante, o sistema já tinha deixado uma marca profunda na África e na América. O comércio triangular não só moveu dinheiro. Moveu populações inteiras, quebrou estruturas sociais, criou desigualdades que ainda existem e consolidou a Grã-Bretanha como uma potência global. Mas logo que o comércio de escravos foi abolido, algo curioso aconteceu. A Grã-Bretanha começou a apresentar-se ao mundo como defensora da liberdade, como uma nação moralmente avançada, como uma potência que agora queria acabar com a escravidão noutros locais. Como passou de ser um dos maiores beneficiários do sistema a proclamar-se seu inimigo. Porque nas décadas seguintes, o discurso britânico mudou. E esse novo discurso abriria a porta a uma expansão ainda maior na África. O que começou como comércio transformar-se-ia em algo mais ambicioso. E o que se apresentou como uma missão moral ocultava novas formas de controle. Em 1807, o parlamento britânico aprovou a abolição do comércio de escravos. Foi apresentado como um triunfo moral, como um sinal de que o país tinha mudado. Durante mais de um século, os navios britânicos tinham transportado milhões de africanos para as Américas. Agora, oficialmente, isso terminava. A notícia foi celebrada em igrejas e em praças públicas. Políticos falaram de humanidade e justiça. A Marinha Real começou a patrulhar o Atlântico para deter navios que continuassem a participar no tráfico. A Grã-Bretanha começou a construir uma nova imagem, a de uma nação que lutava contra a escravidão. Mas enquanto o comércio transatlântico era proibido, algo mais estava a acontecer. A escravidão nas colônias britânicas não foi abolida até 1833, e quando se aboliu, os proprietários de escravos receberam compensações financeiras do governo. As pessoas escravizadas não receberam nada. Além disso, muitos foram obrigados a trabalhar durante anos sob um sistema chamado aprendizagem, que na prática mantinha condições muito semelhantes à escravidão. Aqui aparece a primeira contradição. A Grã-Bretanha falava de liberdade, mas a sua economia já se tinha fortalecido graças a séculos de trabalho forçado. Agora que o comércio de escravos era menos lucrativo e politicamente incômodo, podia adotar uma postura moral. Ao mesmo tempo, começou a olhar novamente para a África. Mas já não com o discurso de comerciantes. Agora a linguagem era diferente. Falava-se de progresso, de civilização, de levar educação e religião cristã a povos que, segundo a visão europeia da época, eram atrasados. Nasceu o que muitos chamaram a missão civilizadora.
A ideia era simples na aparência. Se o comércio de escravos tinha sido um erro, então a nova relação com a África devia basear-se em valores morais. Em vez de vender pessoas, devia-se evangelizar. Em vez de capturar, devia-se educar. Mas essa missão tinha outro lado. Missionários britânicos começaram a viajar para o interior da África. Fundavam igrejas, escolas e pequenos assentamentos. Ensinavam o cristianismo e promoviam mudanças culturais. Muitos acreditavam sinceramente que estavam a ajudar. Alguns aprenderam línguas locais e defenderam comunidades perante abusos, mas a sua presença também abriu caminhos. Onde chegava um missionário, em breve chegava um explorador. E onde chegava um explorador, não tardavam a chegar comerciantes e soldados. Exploradores como David Livingstone tornaram-se figuras famosas na Grã-Bretanha. Livingstone era médico, missionário e viajante. Percorreu regiões do sul e centro da África que eram desconhecidas para a maioria dos europeus. Seus relatos foram publicados em jornais e livros que se vendiam em grandes quantidades. Em seus escritos descrevia paisagens impressionantes, rios enormes e povos com culturas complexas. Também denunciava o comércio de escravos praticado por traficantes árabes na África Oriental. Apresentava a sua missão como uma luta contra essa forma de escravidão. Mas, ao mesmo tempo, suas viagens ajudaram a criar uma imagem romântica da África. Um continente visto como misterioso, cheio de riquezas naturais e terras por desenvolver. Uma terra que, segundo a visão europeia, precisava de guia. Em Londres, a figura de Livingstone foi celebrada como um herói. Representava a ideia de que a Grã-Bretanha não só era poderosa, mas também moral. Já não era o império do comércio de escravos, mas sim o império que levava luz à escuridão. No entanto, essa narrativa ocultava algo importante. Enquanto os missionários falavam de fé e os exploradores desenhavam mapas, o governo britânico analisava rotas, recursos e posições estratégicas. O interior da África, que antes parecia distante e inacessível, começava a tornar-se mais conhecido. E com o conhecimento veio o interesse. Rios como o Nilo e o Zambeze deixaram de ser apenas nomes exóticos. Tornaram-se possíveis rotas comerciais. As terras férteis não eram apenas paisagens bonitas. Eram oportunidades agrícolas. As comunidades locais não eram apenas povos por evangelizar. Eram populações que podiam ser integradas em sistemas econômicos controlados pela Europa. Aqui é onde a hipocrisia se torna mais clara. A Grã-Bretanha tinha abolido o comércio de escravos e começava a falar de liberdade. Mas a sua presença na África não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se mais profunda. Já não se tratava apenas de fortes costeiros. Agora o interesse era o interior. O discurso mudou, mas o objetivo de influência e controle continuou a crescer. Muitos britânicos acreditavam que estavam a cumprir um dever moral, que expandir a sua cultura e a sua religião era uma forma de ajudar. Mas essa ideia partia de uma visão de superioridade. Considerava que as sociedades africanas precisavam de ser transformadas para se parecerem com a Europa. A missão civilizadora foi, em parte, uma ferramenta política. Permitia justificar a presença britânica em novas regiões. Permitia intervir em conflitos locais sob a bandeira da proteção ou da moralidade. E preparava o terreno para algo maior. Entre 1807 e 1850, a Grã-Bretanha não lançou ainda uma conquista maciça do continente, mas lançou as bases, criou redes de informação, estabeleceu contatos, construiu uma narrativa onde a sua expansão não era ambição, mas sim responsabilidade. E essa narrativa foi poderosa,
Porque quando um país convence a sua própria população de que a sua expansão é um ato moral, o apoio cresce, a resistência interna diminui e as decisões políticas tornam-se mais fáceis de justificar. Ao mesmo tempo, outras potências europeias observavam. França, Alemanha e Bélgica também olhavam para a África. Também enviavam exploradores. Também falavam de civilização e progresso. A diferença é que, em poucas décadas, essa competição silenciosa transformar-se-ia numa corrida aberta. O que começou como viagens individuais e missões religiosas em breve se converteria em tratados, fronteiras desenhadas em mapas e exércitos marchando em direção ao interior. E quando as potências europeias decidiram que a África já não era apenas um lugar para explorar, mas sim um território para dividir. O continente seria repartido como se fosse um bolo sobre uma mesa na Europa. A pergunta não é se estavam preparados para o que iam fazer. A pergunta é se a África estava preparada para o que ia vir. Entre 1880 e 1900, ocorreu algo que mudou o destino da África para sempre. Durante séculos, as potências europeias tinham controlado zonas costeiras. Agora queriam o continente completo. Não apenas portos, não apenas rotas comerciais. Queriam território, recursos e poder. A este período chama-se o Scramble for Africa, a corrida pela África. Foi uma competição rápida e agressiva entre potências europeias para se apoderarem do continente antes dos seus rivais. E a Grã-Bretanha estava no centro dessa competição. Tudo explodiu em 1884, quando o chanceler alemão Otto von Bismarck organizou a Conferência de Berlim. Representantes das principais potências europeias reuniram-se na Alemanha para decidir as regras do jogo. Nenhum africano foi convidado. Nenhum líder local foi consultado. Nessa sala traçaram-se linhas sobre mapas, reconheceram-se zonas de influência. Estabeleceu-se que quem ocupasse fisicamente um território poderia reclamá-lo. A África foi tratada como um espaço vazio, como se não tivesse milhões de habitantes com culturas, sistemas políticos e fronteiras próprias. A Grã-Bretanha chegou a essa conferência com uma vantagem. Já controlava territórios importantes no sul da África, partes da costa ocidental e posições estratégicas no norte. Mas França, Alemanha, Bélgica e Portugal também queriam a sua parte. A competição tornou-se intensa. Para a Grã-Bretanha, o continente não era apenas uma questão de orgulho. Era estratégico. Controlar a África significava assegurar rotas para a Índia, proteger o comércio e garantir matérias-primas para a sua indústria. O império já era poderoso, mas queria ser intocável. Aqui aparece uma figura-chave, Cecil Rhodes. Rhodes era um empresário britânico que fez fortuna com os diamantes no sul da África. Fundou a empresa De Beers, que chegou a controlar grande parte do mercado mundial de diamantes. Mas a sua ambição ia além do dinheiro. Rhodes sonhava com um império britânico que se estendesse do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, até ao Cairo, no norte. Uma faixa contínua de território britânico que atravessasse o continente de ponta a ponta. O Cabo ao Cairo não era apenas uma ideia romântica, era um plano geopolítico. Se a Grã-Bretanha conseguisse unir as suas colônias do sul com os seus interesses no Egito, controlaria uma linha estratégica completa. Domínio do comércio, domínio militar, domínio político. Para o conseguir, era necessário ocupar terras no centro e leste da África antes que outros o fizessem. Rhodes impulsionou a expansão para o que hoje é o Zimbábue e a Zâmbia. Inclusive, um desses territórios levou o seu nome, Rodésia. Entretanto, a França avançava do oeste para o leste.
A Alemanha, que tinha chegado tarde à partilha colonial, tomou territórios no leste e sudoeste africano. A Bélgica, sob o rei Leopoldo II, apoderou-se do Congo numa das colonizações mais brutais da história. Cada potência queria mais terra, mais recursos, mais prestígio. O problema era que os planos chocavam. Se a Grã-Bretanha queria uma linha norte-sul e a França queria uma linha oeste-leste, os seus territórios cruzavam-se. A tensão crescia. Em vários pontos do continente, as tropas europeias estiveram prestes a enfrentar-se diretamente. Em muitos casos, os conflitos não eram apenas diplomáticos, eram militares. Quando uma potência declarava que um território era seu, enviava soldados. Se encontrava resistência local, esmagava-a. Se encontrava presença de outra potência, negociava ou ameaçava. O mais impactante é a velocidade. Em apenas 20 anos, quase todo o continente africano foi dividido entre potências europeias. Apenas a Etiópia conseguiu manter-se independente após derrotar a Itália na Batalha de Adwa. O resto ficou sob controle estrangeiro. A Grã-Bretanha consolidou colônias no Egito, Sudão, Quênia, Uganda, África do Sul e outras regiões fundamentais. Não governava toda a África, mas controlava áreas estratégicas enormes. O discurso continuava a ser o mesmo. Civilização, progresso, ordem. Mas agora o controle era direto. Impunham-se administrações coloniais, cobravam-se impostos, exploravam-se recursos minerais e agrícolas. As fronteiras traçadas na Europa não respeitavam grupos étnicos nem realidades locais. Comunidades inteiras ficaram divididas. Rivais históricos ficaram dentro do mesmo território. A corrida pela África não foi um acidente. Foi uma competição consciente pelo poder global. E a Grã-Bretanha jogou com vantagem graças à sua marinha, à sua economia e à sua experiência imperial. Mas esta expansão não foi pacífica. Cada território ocupado significava resistência. Cada avanço significava conflito. E em alguns locais, a tensão não era apenas contra povos africanos, mas também contra outras potências europeias. O sonho do Cabo ao Cairo estava cada vez mais próximo. Mas havia um obstáculo importante no norte: o controle do Nilo e do Egito. Porque quem controlasse o Nilo controlaria o acesso ao Mediterrâneo e ao Canal de Suez. E quem controlasse o Canal de Suez controlaria a rota mais rápida para a Índia. A Grã-Bretanha não podia permitir-se perder essa vantagem. Enquanto as linhas se desenhavam em mapas e as bandeiras se cravavam em novas terras, uma região tornou-se fundamental no equilíbrio do império. O Egito e o Sudão não eram apenas mais territórios, eram a porta entre a África e a Ásia. Eram o coração da estratégia imperial britânica. E quando essa região começou a instabilizar-se, a Grã-Bretanha não hesitou em intervir. O que parecia uma corrida diplomática em breve se transformaria em campanhas militares, batalhas modernas e confrontos com outras potências à beira da guerra. Porque o sonho de um império contínuo do sul ao norte estava prestes a enfrentar a sua prova mais dura. E no centro de tudo estava o rio mais famoso da África: o Nilo. Em 1882, a Grã-Bretanha deu um passo que mudaria o equilíbrio do poder mundial. Não foi uma invasão apresentada como conquista. Foi descrita como uma intervenção temporária. O argumento oficial era restaurar a ordem no Egito, que atravessava uma crise política e financeira. Mas a razão real era muito mais clara: o Canal de Suez. O Canal de Suez era a rota mais curta entre a Europa e a Índia. Antes da sua construção, os navios deviam contornar toda a África. Com o canal, a viagem reduzia-se de forma drástica.
Para o Império Britânico, que dependia da Índia como joia da coroa, perder o controle dessa via era impensável. Quando estalou uma revolta nacionalista no Egito liderada por Ahmed Urabi, Londres agiu rápido. Bombardeou a cidade de Alexandria e enviou tropas. Em poucas semanas, o Egito ficou sob ocupação britânica. Oficialmente continuava a fazer parte do Império Otomano. Na prática, era controlado pela Grã-Bretanha. O controle do Canal de Suez significava controlar a artéria principal do Império. Era um ponto estratégico que ligava a África, Ásia e Europa. E protegê-lo tornou-se uma prioridade absoluta. Mas o Egito não era suficiente. Mais ao sul estava o Sudão. E ali surgiu um movimento que desafiaria diretamente o poder britânico. Um líder religioso chamado Muhammad Ahmad proclamou-se o Mahdi, uma figura messiânica no Islã. Milhares de pessoas uniram-se à sua causa. Em 1885, as suas forças derrotaram e mataram o general britânico Charles Gordon em Khartoum. Foi uma humilhação pública para a Grã-Bretanha. Durante anos, o Sudão ficou fora do controle britânico, mas o Império não esqueceu. Recuperar o território tornou-se uma questão de orgulho e estratégia. Se o Nilo estava em perigo, o Egito também estava. Em 1898, o general Horatio Kitchener liderou uma campanha para reconquistar o Sudão. Desta vez, o exército britânico não dependia apenas de disciplina. Dependia de tecnologia. A batalha decisiva ocorreu em Omdurman. As forças do Mahdi, armadas na sua maioria com lanças e armas antigas, enfrentaram tropas britânicas equipadas com espingardas modernas e metralhadoras Maxim. O que ocorreu foi um massacre. Milhares de combatentes sudaneses morreram em questão de horas. As metralhadoras disparavam centenas de balas por minuto. Era guerra industrial contra guerra tradicional. A diferença tecnológica foi brutal. Omdurman não foi apenas uma vitória militar. Foi uma demonstração de poder. Mostrou ao mundo que o Império Britânico não só tinha ambição, mas armas capazes de destruir exércitos inteiros com uma eficiência fria. O Sudão foi incorporado como um território administrado por britânicos e egípcios, embora o controle real estivesse nas mãos de Londres. O Nilo ficou assegurado. Mas justo quando parecia que tudo estava sob controle, surgiu uma nova ameaça. Não da África, mas da Europa. A França também tinha ambições no continente. O seu plano era expandir-se da África Ocidental para o leste, atravessando o continente. Isso significava que, em algum ponto, as suas tropas se cruzariam com as britânicas. Esse ponto foi Fashoda. Em 1898, pouco depois da vitória em Omdurman, uma expedição francesa chegou a Fashoda, uma localidade estratégica no Alto Nilo. Quando Kitchener avançou para lá, encontrou a bandeira francesa hasteada. 2 impérios frente a frente. A tensão foi extrema. Na Europa, os jornais falavam de guerra. O orgulho nacional estava em jogo. A França não queria recuar. A Grã-Bretanha não podia permitir perder o controle do Nilo. Durante semanas, o mundo esteve à beira de um conflito direto entre 2 grandes potências. Finalmente, a França decidiu retirar-se. Não estava preparada para uma guerra naval contra a Grã-Bretanha. O incidente de Fashoda terminou sem disparos entre europeus, mas deixou claro algo. A África já não era apenas um território distante. Era o cenário onde as potências mediam a sua força. Com o Egito ocupado, o Sudão reconquistado e a França afastada, o sonho britânico de controlar uma linha contínua para o norte estava mais próximo. O Nilo estava sob domínio imperial, o canal de Suez assegurado, a rota para a Índia protegida. Mas enquanto Londres celebrava vitórias estratégicas, outra realidade estava a desenvolver-se no sul do continente.
Ali não se enfrentavam apenas líderes religiosos ou potências europeias. Ali enfrentavam-se povos organizados com exércitos próprios, dispostos a resistir. Porque o domínio britânico na África não avançava sem oposição. Cada território conquistado deixava feridas. Cada vitória militar gerava ressentimento. E no sul, 2 conflitos estavam prestes a demonstrar que o Império não era invencível. Um enfrentaria soldados britânicos contra guerreiros zulus que já tinham demonstrado a sua capacidade de derrotar exércitos europeus. O outro enfrentaria o Império contra colonos europeus que não queriam submeter-se a Londres. As guerras que vêm não serão simples campanhas coloniais. Serão guerras longas, sangrentas e humilhantes. E pela primeira vez nesta história, o Império Britânico sentirá que pode perder. Em 1879, o Império Britânico estava habituado a ganhar. Tinha a marinha mais poderosa do mundo, tinha armas modernas, tinha experiência em campanhas coloniais, acreditava que nenhuma força africana podia enfrentá-lo em campo aberto. Então chegou Isandlwana. Em 22 de janeiro de 1879, no sul da África, um exército britânico bem equipado acampava perto de uma montanha chamada Isandlwana. À sua frente estava o reino Zulu, uma nação organizada, com uma estrutura militar disciplinada e milhares de guerreiros treinados. Os britânicos subestimaram o inimigo. Pensavam que a sua tecnologia bastava. Tinham espingardas modernas, artilharia e formação militar europeia. Os Zulus tinham lanças, escudos e táticas próprias. Mas também tinham número, velocidade e uma estratégia clara. Nesse dia, cerca de 20.000 guerreiros Zulus lançaram um ataque coordenado. Cercaram o acampamento britânico usando uma formação conhecida como os chifres do búfalo. Atacaram pelos flancos enquanto o centro pressionava de frente. Os britânicos não conseguiram organizar uma defesa sólida. A linha quebrou-se. As munições começaram a escassear. E quando os Zulus chegaram ao combate corpo a corpo, a vantagem tecnológica deixou de importar. Mais de 1.300 soldados britânicos morreram. Foi uma das piores derrotas sofridas por uma potência europeia frente a um exército africano no século XIX. A notícia foi um choque em Londres. O império, que se apresentava como invencível, tinha sido derrotado por guerreiros com lanças. Embora meses depois a Grã-Bretanha tenha regressado com mais tropas e finalmente vencido o reino Zulu, a humilhação de Isandlwana ficou marcada. Demonstrou que a resistência africana não era fraca nem desorganizada. Era real e podia ganhar. Mas o conflito mais longo e brutal no sul não foi contra os Zulus, foi contra os Boeres. Os Boeres eram descendentes de colonos holandeses estabelecidos na África do Sul desde o século XVII. Com o tempo, formaram repúblicas independentes no interior, como o Transvaal e o Estado Livre de Orange. Eram agricultores, profundamente religiosos e desconfiavam do controle britânico. Quando se descobriram enormes reservas de ouro e diamantes nos seus territórios, o interesse britânico cresceu de imediato. A África do Sul já não era apenas mais uma colônia. Era uma fonte de riqueza estratégica. A Primeira Guerra Boer estalou em 1880. Foi breve e terminou com uma vitória boer. A Grã-Bretanha reconheceu certa autonomia às suas repúblicas, mas a tensão não desapareceu. Em 1899 começou a Segunda Guerra Boer. Desta vez, o conflito seria total. No início, os Boeres surpreenderam as forças britânicas. Usavam táticas de guerrilha, moviam-se rápido e conheciam o terreno. Cercos prolongados e emboscadas puseram em problemas o exército imperial, mas a Grã-Bretanha tinha mais recursos, mais homens,
mais dinheiro. Para quebrar a resistência, o Império mudou de estratégia. Se não podia vencer rapidamente no campo de batalha, atacaria a base social dos boeres. Começaram a destruir quintas, queimar colheitas e matar gado. O objetivo era deixar sem apoio os combatentes boeres que lutavam no campo. Depois veio a decisão mais sombria. As autoridades britânicas começaram a concentrar mulheres e crianças boeres em campos fechados. Oficialmente eram campos de refugiados. Na prática, eram os primeiros campos de concentração modernos. As condições eram terríveis. Falta de alimentos, água contaminada, doenças como o sarampo e a febre tifoide propagavam-se com rapidez. As tendas estavam superlotadas. A higiene era mínima. Milhares morreram. Estima-se que cerca de 28 mil mulheres e crianças boeres faleceram nesses campos. E não foram os únicos. Também foram criados campos para africanos negros que tinham sido deslocados pela guerra. Suas condições eram ainda piores e durante muito tempo o seu sofrimento foi ignorado nos relatos oficiais. A cifra total de mortos nos campos, entre boeres e africanos, ultrapassa essas 28 mil pessoas. Eram civis, não combatentes. O escândalo foi grande mesmo dentro da Grã-Bretanha. Uma ativista chamada Emily Hobhouse denunciou publicamente as condições dos acampamentos. Seus relatórios provocaram indignação e obrigaram o governo a melhorar parcialmente a situação. Mas o dano já estava feito. A guerra terminou em 1902 com a vitória britânica. As repúblicas boeres foram incorporadas ao Império. Anos depois, formar-se-ia a União Sul-Africana sob domínio britânico. O Império ganhou, mas a um preço alto. As guerras contra os Zulus e os boeres demonstraram algo importante. O domínio britânico na África não era limpo nem rápido. Exigia violência extrema. Exigia esmagar resistências organizadas. Exigia medidas que mesmo na Europa começavam a gerar críticas. Isandlwana mostrou que o Império podia ser derrotado. Os campos de concentração mostraram até onde estava disposto a ir para ganhar. E enquanto o Sul ardia em guerra, noutras partes da África também havia resistência. Não só contra a Grã-Bretanha, mas contra outras potências europeias que avançavam com a mesma ambição. Mas muitas dessas histórias quase não aparecem nos livros ocidentais. Na África Oriental, um movimento espiritual conseguiu unir milhares contra o domínio estrangeiro. Na África Ocidental, um líder construiu um estado forte para travar a expansão europeia. No Sudoeste, um povo inteiro foi levado à beira do extermínio. E na Etiópia, um imperador conseguiu o que quase ninguém mais conseguiu: derrotar uma potência europeia numa batalha decisiva. A pergunta é esta: se o Império Britânico era tão poderoso, por que houve tantos povos dispostos a arriscar tudo para enfrentá-lo? Porque a resistência africana não foi um episódio isolado. Foi constante. E muitas dessas histórias estão prestes a vir a lume. Entre 1890 e 1920, enquanto a Europa repartia a África em mapas e conferências, o continente não permanecia em silêncio. Houve resistência, houve guerra, houve líderes que entenderam que o que estava em jogo não era apenas território, mas sim o futuro dos seus povos. Muitas destas histórias quase não aparecem nos relatos tradicionais do Império. Mas existiram. E foram decisivas. Na África Ocidental, um dos maiores desafios para a expansão europeia foi Samori Touré. Nasceu no que hoje é a Guiné e conseguiu construir um estado forte e organizado no interior do continente. Não era um líder improvisado. Criou um exército disciplinado, estabeleceu rotas comerciais e desenvolveu uma administração sólida. Quando os franceses tentaram expandir-se para o interior, encontraram resistência real,
Samori não aceitou tratados que reduzissem a sua autoridade. Durante anos, lutou contra o avanço colonial usando táticas móveis. Quando perdia uma cidade, retirava-se, reorganizava forças e contra-atacava. Resistiu quase 2 décadas frente a um exército moderno. Finalmente foi capturado em 1898 e exilado. O seu império caiu, mas a sua resistência demonstrou que o domínio europeu não foi um passeio simples. Cada quilômetro ganho foi disputado. Na África Oriental Alemã, no que hoje é a Tanzânia, ocorreu algo diferente, mas igualmente poderoso. Entre 1905 e 1907, estalou a rebelião Maji-Maji. Foi uma revolta contra o domínio alemão, que tinha imposto trabalho forçado e exigências duras às comunidades locais. O nome Maji-Maji vem da palavra água em Swahili. Um líder espiritual afirmou que a água benta podia proteger os guerreiros das balas alemãs. Milhares acreditaram nessa promessa. Não era apenas fé. Era desespero e esperança misturados. A rebelião uniu diferentes grupos étnicos que normalmente não lutavam juntos. Por um momento, o domínio colonial pareceu vacilar. Mas a resposta alemã foi brutal. Usaram táticas de terra queimada. Destruíram colheitas, queimaram aldeias e provocaram fomes maciças. Estima-se que morreram entre 200.000 e 300.000 pessoas, muitas devido à fome. A rebelião foi esmagada, mas deixou uma marca profunda. Mostrou que a resistência podia unir povos diferentes frente a um inimigo comum. No sudoeste africano, sob domínio alemão, ocorreu um dos episódios mais sombrios do colonialismo. Entre 1904 e 1908, os povos Herero e Nama levantaram-se contra a ocupação alemã. Tinham perdido terras, gado e autonomia. A tensão chegou ao limite. A resposta alemã foi extrema. O general Lothar von Trotha emitiu uma ordem clara: expulsar ou exterminar. Milhares de hereros foram empurrados para o deserto do Kalahari. Bloquearam-se poços de água. Impediu-se o regresso. Muitos morreram de sede e fome. Outros foram capturados e enviados para campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar em condições desumanas. Calcula-se que até 80% do povo herero morreu. Também uma grande parte do povo Nama. Este episódio é considerado por muitos historiadores como o primeiro genocídio do século XX. Durante décadas, foi ignorado ou minimizado, mas ocorreu. E foi parte do mesmo sistema colonial que se expandia pelo continente. Enquanto em algumas regiões o domínio europeu parecia absoluto, no leste da África houve uma exceção notável. A Etiópia, sob a liderança do imperador Menelik II, conseguiu algo que quase ninguém mais conseguiu. A Itália, uma potência europeia jovem e ambiciosa, tentou transformar a Etiópia em colônia. Assinou um tratado com Menelik que, segundo a versão italiana, transformava o país num protetorado. Mas a versão em amárico do tratado não dizia o mesmo. Menelik rejeitou a interpretação italiana. Quando a Itália decidiu impor a sua versão pela força, a Etiópia preparou-se para a guerra. Em 1896, na Batalha de Adwa, o exército etíope derrotou as forças italianas. Foi uma vitória clara. Um exército africano vencia uma potência europeia em campo aberto. A Etiópia manteve a sua independência. Adwa tornou-se símbolo de orgulho e resistência não só para a Etiópia, mas para todo o continente e a diáspora africana. Demonstrou que a expansão europeia não era inevitável, mas a maioria das resistências não terminou em vitória. Samori foi derrotado. A rebelião Maji foi esmagada. Os Herero e Nama sofreram uma tragédia devastadora.
Muitas outras revoltas em diferentes territórios foram sufocadas com violência. A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e outras potências consolidaram o seu controle. Para 1920, quase todo o continente estava sob domínio colonial. Mas aqui há algo importante. A resistência não desapareceu. Mudou de forma. Onde antes havia exércitos organizados, começaram a surgir movimentos políticos. Onde antes havia líderes militares, começaram a aparecer líderes intelectuais e ativistas. A luta não terminou. Transformou-se. E enquanto as potências celebravam o seu domínio territorial, estavam a construir algo que teria consequências a longo prazo. Não só tomaram terras, tomaram recursos, porque uma vez que o controle político esteve assegurado, o passo seguinte foi econômico. O verdadeiro objetivo não era apenas a bandeira. Era o ouro, os diamantes, a borracha e o trabalho barato. O poder imperial não se sustentava apenas com mapas pintados de vermelho. Sustentava-se com riqueza extraída do solo africano e enviada para a Europa. E aqui vem a parte que quase ninguém liga. As guerras, as rebeliões e os genocídios não foram acidentes isolados. Foram parte de um processo para assegurar algo muito maior. Um sistema econômico. Onde o continente não só era governado. Era explorado de maneira sistemática. Depois de esmagar a resistência e assegurar o território, o que achas que fizeram com tudo o que havia debaixo dessa terra? Porque o que veio depois não foi apenas a administração colonial. Foi uma febre de extração. E essa febre mudaria para sempre a relação entre África e Grã-Bretanha. Entre 1870 e 1950, o domínio britânico na África deixou de ser apenas político ou militar. Tornou-se econômico. Se o século anterior tinha sido de conquista, este foi de extração. O continente não era visto como um lar para milhões de pessoas. Era visto como uma reserva imensa de recursos prontos a serem explorados. Tudo começou com uma febre. Em 1867 descobriram-se diamantes em Kimberley, no sul da África. O que parecia um achado isolado tornou-se uma corrida. Milhares de garimpeiros chegaram com a esperança de enriquecer. Em breve, a desordem inicial foi substituída por grandes companhias que começaram a controlar a produção. Aqui aparece uma empresa fundamental. De Beers, fundada por Cecil Rhodes e outros empresários, a De Beers conseguiu monopolizar a produção de diamantes na região. Em pouco tempo controlava a maior parte do mercado mundial. Não só extraía pedras preciosas, controlava a sua distribuição, o seu preço e a sua narrativa. Os diamantes deixaram de ser simples minerais, tornaram-se símbolo de luxo, amor e status. Mas por trás desse brilho havia outra realidade. As minas de Kimberley não eram lugares românticos. Eram espaços de trabalho árduo, perigoso e controlado. Milhares de trabalhadores africanos eram obrigados a viver em recintos fechados, sob vigilância rigorosa, para evitar o roubo de diamantes. Estes recintos funcionavam quase como prisões. Os trabalhadores não podiam sair livremente. Os seus movimentos estavam controlados. O modelo de Kimberley não foi uma exceção. Foi um padrão. Pouco depois da descoberta de diamantes, encontrou-se ouro no Transvaal. O ouro transformou ainda mais a economia do sul da África. Cidades como Joanesburgo cresceram de forma rápida. Bancos britânicos investiram milhões. O império tinha agora um interesse direto em manter o controle. Mas a extração de ouro exigia mão de obra maciça e barata. Para garantir trabalhadores, as autoridades coloniais impuseram impostos às populações africanas. Impostos que só podiam ser pagos com dinheiro.
E a única forma de conseguir esse dinheiro era trabalhar em minas ou plantações controladas por europeus. Era uma pressão indireta, mas eficaz. Noutras regiões do continente, o modelo foi semelhante. No Quênia, expropriaram-se terras férteis para colonos britânicos. As comunidades locais foram deslocadas para zonas menos produtivas. Para sobreviver, muitos deviam trabalhar em plantações europeias por salários mínimos. Na Nigéria e no Ghana, reorganizou-se a produção agrícola para servir o mercado europeu. O cacau, o azeite de palma e outros produtos eram cultivados para exportação. As economias locais transformaram-se para satisfazer a procura britânica. Na África Oriental, o trabalho forçado tornou-se uma ferramenta comum. Em algumas colônias, os homens eram obrigados a trabalhar em projetos de infraestrutura, como estradas e ferrovias, sob condições duras e com pouca compensação. O caminho de ferro do Uganda, por exemplo, foi apresentado como um símbolo de progresso. Ligava o interior à costa, facilitava o comércio, mas também facilitava a extração. Permitia transportar matérias-primas para portos de onde eram enviadas para a Europa. Cada via férrea, cada porto ampliado, cada mina aberta tinha um objetivo claro: retirar riqueza do continente. E essa riqueza não regressava na mesma proporção. A Grã-Bretanha construiu fábricas, financiou bancos, fortaleceu a sua indústria. Parte do capital que impulsionou o seu desenvolvimento industrial provinha diretamente de recursos africanos. Entretanto, muitas regiões africanas ficaram presas em economias dependentes, centradas num único produto. O sistema estava desenhado para beneficiar o centro imperial. Os recursos saíam, as decisões eram tomadas em Londres. Os preços fixavam-se em mercados europeus. As populações locais tinham pouco controle sobre o seu próprio destino econômico. O mais duro é que esta exploração nem sempre era visível como violência aberta. Não era uma batalha como Omdurman. Não era uma guerra como contra os Boeres. Era uma estrutura, um sistema legal e administrativo que fazia parecer normal a extração constante. Mas o custo humano foi real. Trabalhar em minas profundas era perigoso. Desabamentos, doenças pulmonares, acidentes. Muitos trabalhadores viviam longe das suas famílias durante meses ou anos. As comunidades tradicionais fragmentaram-se. A migração laboral mudou a estrutura social de regiões inteiras. Além disso, as fronteiras coloniais obrigaram diferentes grupos a conviver sob um mesmo sistema imposto. Em alguns casos, as autoridades coloniais favoreceram certos grupos sobre outros para facilitar o controle. Isto semeou tensões que durariam décadas. Entre 1870 e 1950, o continente foi transformado economicamente. Não para o seu próprio benefício, mas para alimentar um sistema imperial global. E, no entanto, enquanto a riqueza fluía para a Europa, o mundo estava a mudar. Em 1914 estalou a Primeira Guerra Mundial. E pela primeira vez, milhões de soldados de diferentes impérios foram chamados a lutar num conflito global. A África não ficou de fora. Colônias britânicas enviaram tropas. Homens africanos lutaram em frentes europeias e africanas. Prometeu-se-lhes reconhecimento, direitos, talvez reformas. Quando terminou a guerra, essas promessas não foram plenamente cumpridas. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. De novo, recursos e soldados africanos foram mobilizados para defender um império que falava de liberdade frente ao fascismo. Mas aqui aparece a grande contradição. Como podia a Grã-Bretanha lutar pela liberdade na Europa enquanto mantinha colônias sob controle na África? Depois de décadas de exploração econômica e sacrifícios em guerras globais, uma nova geração africana começou a fazer essa pergunta em voz alta.
O império continuava a ser forte, mas já não era inquestionável, porque quando as pessoas que foram exploradas também foram armadas e treinadas em guerras mundiais, algo muda. A lealdade começa a quebrar-se, e a ideia de independência deixa de parecer impossível. Entre 1914 e 1945, o mundo entrou em guerra 2 vezes. E embora muitas vezes se conte como uma história europeia, a África esteve profundamente envolvida. Não como espectadora, como participante. Quando começou a Primeira Guerra Mundial em 1914, o Império Britânico chamou as suas colônias. Precisava de soldados, trabalhadores e recursos. A África respondeu. Centenas de milhares de homens africanos foram recrutados para lutar sob bandeira britânica. Outros milhões trabalharam como carregadores, transportando mantimentos em campanhas militares dentro do próprio continente. Na África Oriental, por exemplo, as forças britânicas e alemãs enfrentaram-se durante anos. A guerra não foi apenas em trincheiras europeias, também foi em selvas e savanas africanas. Os carregadores caminhavam centenas de quilômetros levando comida, armas e equipamento. Muitos morreram por doença, esgotamento ou fome. Aos soldados africanos disse-se-lhes que estavam a lutar pela liberdade, por defender o império, por proteger a civilização, mas essa liberdade não incluía a sua. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918, a Grã-Bretanha saiu vitoriosa. A Alemanha perdeu as suas colônias na África, e essas colônias foram repartidas entre as potências vencedoras. Em vez de reduzir o domínio colonial, a guerra expandiu-o. Mas algo tinha mudado. Os homens que regressavam a casa não eram os mesmos. Tinham visto o mundo. Tinham lutado ao lado de europeus. Tinham ouvido discursos sobre democracia e direitos. E começaram a fazer perguntas. Se arriscamos a vida pelo império, não merecemos algo em troca? Durante os anos 20 e 30, começou a crescer uma nova geração de líderes africanos. Alguns tinham estudado em universidades britânicas. Outros eram veteranos de guerra. Começaram a formar associações, sindicatos e movimentos políticos. Não pediam ainda independência total em todos os casos. Pediam reformas, maior participação, igualdade perante a lei. Mas o sistema colonial não estava desenhado para partilhar poder real. A Grã-Bretanha respondeu com mudanças limitadas, conselhos consultivos, reformas pequenas, mas o controle principal continuava em mãos britânicas. Depois chegou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Desta vez o conflito foi ainda maior. O nazismo e o fascismo ameaçavam a Europa. A Grã-Bretanha voltou a chamar as suas colônias. De novo, a África respondeu. Mais de 1 milhão de africanos serviram em forças britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Lutaram no norte da África contra as forças da Alemanha e da Itália. Outros foram enviados para a Ásia. Muitos trabalharam em fábricas e plantações para manter o esforço de guerra. Outra vez, falou-se de liberdade, de defender o mundo contra a tirania, de lutar por um futuro melhor. E outra vez, surgiu a contradição. Como podia a Grã-Bretanha lutar contra a ocupação alemã na Europa, enquanto mantinha a ocupação na África? Essa pergunta começou a tornar-se mais forte. Em 1941, o primeiro-ministro Winston Churchill assinou junto ao presidente americano Franklin D. Roosevelt a Carta do Atlântico. Nela falava-se do direito dos povos a escolherem o seu próprio governo. O documento não mencionava explicitamente as colônias africanas, mas muitos líderes africanos leram-no com atenção. Se o direito à autodeterminação era um princípio, por que não se aplicava à África? Depois de 1945, o mundo já não era o mesmo. A Europa estava devastada.
A Grã-Bretanha tinha ganho a guerra, mas estava economicamente enfraquecida. A sua dívida era enorme. O seu exército estava esgotado. Entretanto, na África, o nacionalismo crescia. Na Costa do Ouro, que mais tarde seria o Ghana, surgiram movimentos políticos que exigiam independência. Na Nigéria, Quênia e outros territórios, intelectuais e ativistas organizavam partidos e jornais. A ideia de que o domínio britânico era permanente começou a desmoronar-se. Muitos veteranos africanos regressaram com uma nova confiança. Tinham combatido em guerras globais. Sabiam que o império não era invencível. Tinham visto a Europa em ruínas. Já não parecia um modelo intocável. As promessas feitas durante a guerra não foram cumpridas como muitos esperavam. Não houve independência imediata. Não houve igualdade plena. Em alguns locais, a repressão aumentou para conter as exigências, mas a mudança já estava em marcha. O nacionalismo africano não nasceu num só momento. Foi o resultado de décadas de experiência colonial, exploração econômica e participação em guerras que não eram próprias. As guerras mundiais aceleraram o processo. Deram experiência militar, consciência política e redes internacionais. A Grã-Bretanha tentou manter o controle através de reformas graduais. Mas cada ano que passava era mais difícil justificar o domínio colonial perante uma população que tinha derramado sangue em nome do império. Além disso, o contexto global tinha mudado. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como superpotências depois de 1945. Ambos criticavam de diferentes formas o colonialismo europeu. A pressão internacional aumentava. O Império Britânico continuava a ser grande no mapa, mas estava a perder força por dentro e por fora. E então ocorreu algo simbólico. Em 1947, a Índia, a joia do Império, obteve a sua independência. Se a colônia mais importante podia ir-se, o que impedia que as africanas seguissem o mesmo caminho? Essa pergunta começou a ecoar em todo o continente. O que durante décadas parecia impossível agora parecia próximo. Mas a independência não chegaria de maneira uniforme nem pacífica em todos os casos. Em alguns locais haveria negociação, noutros, violência, porque o império não desaparece simplesmente por vontade. Resiste. E quando tenta manter-se enquanto o mundo muda, a tensão torna-se inevitável. A pergunta já não era se a África se tornaria independente. A pergunta era quando. E a que custo? Porque depois de 2 guerras mundiais e décadas de promessas quebradas, o vento estava a mudar. E desta vez soprava com força. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico já não era o mesmo. Tinha ganho a guerra, mas estava esgotado. A sua economia estava enfraquecida, as suas cidades tinham sido bombardeadas. E o mais importante, o mundo tinha mudado. Em 1947 ocorreu algo que abalou todo o sistema imperial. A Índia, a colônia mais valiosa da Grã-Bretanha, obteve a sua independência. Durante décadas, tinha sido chamada a joia da coroa. Se a Índia podia libertar-se, então nada era intocável. Na África, os líderes nacionalistas observaram com atenção. A independência indiana não foi perfeita. Houve divisão e violência com a criação do Paquistão. Mas a mensagem era clara. O império podia quebrar-se. A partir desse momento, o impulso pela independência na África deixou de ser um sonho distante. Tornou-se um objetivo real. Na Costa do Ouro, na África Ocidental, um homem chamado Kwame Nkrumah começou a mobilizar a população. Educado no estrangeiro e profundamente influenciado por ideias de liberdade e autodeterminação, Nkrumah organizou campanhas políticas massivas. Não pedia pequenas reformas, pedia independência total.
Em 1957, a Costa do Ouro tornou-se o Ghana, o primeiro território africano subsaariano a alcançar a independência do domínio britânico no século XX. Foi um momento histórico. Multidões celebraram nas ruas. Nkrumah declarou que a independência do Ghana não tinha sentido a menos que fosse o começo da libertação de todo o continente. E foi. Depois do Ghana, outros territórios começaram a avançar. Nigéria, Serra Leoa, Tanzânia. Em poucos anos, o mapa africano começou a mudar. As bandeiras britânicas foram substituídas por novas bandeiras nacionais. Mas a descolonização não foi igual em todas as partes. No Quênia, o processo foi muito mais violento. Ali, grande parte da terra fértil tinha sido entregue a colonos britânicos. As comunidades locais, especialmente os Kikuyu, tinham sido deslocadas. O ressentimento cresceu durante décadas. Nos anos 50, um movimento conhecido como Mau Mau começou uma campanha armada contra o domínio colonial. O governo britânico respondeu declarando o estado de emergência em 1952. O que se seguiu foi uma repressão brutal. Dezenas de milhares de pessoas foram detidas. Estabeleceram-se campos de detenção, onde os suspeitos eram interrogados, espancados e, em muitos casos, torturados. Aldeias inteiras foram recolocadas em assentamentos vigiados. O discurso oficial falava de restaurar a ordem, mas a realidade foi uma guerra suja. A violência não foi apenas contra combatentes armados. Também atingiu civis. Milhares morreram durante o conflito. A cifra exata continua a ser debatida, mas o impacto foi profundo. A Guerra Mau Mau mostrou que a Grã-Bretanha não estava disposta a ir-se facilmente quando os seus interesses estavam em jogo. E, no entanto, mesmo no Quênia, o processo terminou com independência em 1963. Entretanto, em Londres, o debate era intenso. Alguns políticos entendiam que o império já não era sustentável. Outros queriam resistir à mudança. Em 1960, o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan pronunciou um discurso na África do Sul que marcou um momento simbólico. Disse que um vento de mudança estava a soprar através do continente africano. Reconheceu publicamente que o nacionalismo era uma força imparável. Esse discurso não foi um ato de generosidade. Foi um reconhecimento da realidade. A Grã-Bretanha já não tinha os recursos nem o apoio internacional para manter um império como antes. Além disso, a Guerra Fria tinha começado. Os Estados Unidos e a União Soviética competiam por influência no mundo. Manter colônias podia empurrar novos estados independentes para o bloco rival. Assim, o império começou a retirar-se. Entre 1957 e 1965, uma vaga de independências transformou a África. Gana, Nigéria, Quênia, Uganda, Tanzânia e muitos outros territórios obtiveram soberania. As cerimônias eram solenes, as bandeiras mudavam. Os discursos falavam de um novo começo. Mas a independência não significava que todos os problemas desaparecessem. As fronteiras que tinham sido traçadas na Europa continuavam ali. Economias desenhadas para exportar matérias-primas continuavam a depender do mercado externo. Sistemas políticos criados sob domínio colonial nem sempre estavam preparados para lidar com a diversidade interna. Ainda assim, a mudança foi real. Em apenas 2 décadas, o Império Britânico na África passou de ser uma estrutura sólida a uma recordação em retrocesso. O que durante séculos tinha sido apresentado como missão civilizadora, como dever moral, como projeto eterno, terminou cedendo perante a pressão de povos que exigiam governar-se a si mesmos. Mas há algo que costuma esquecer-se. A retirada britânica não foi sempre limpa.
nem sempre foi transparente. Em alguns casos, antes de se irem, autoridades coloniais destruíram documentos, ocultaram arquivos e apagaram rastros de abusos cometidos durante décadas. E em alguns territórios, a violência não terminou com a independência. Porque enquanto o vento de mudança soprava em público, em privado ainda se travavam batalhas para manter o controle o maior tempo possível. Se o Império aceitava que a mudança era inevitável, por que em alguns locais lutou até ao último momento? Porque no fim do domínio britânico houve operações secretas, campos ocultos e decisões que não apareceram nos discursos oficiais. E o que ocorreu nesses últimos anos não foi uma retirada elegante. Foi uma guerra silenciosa para proteger a imagem do Império antes de desaparecer. Entre 1952 e 1963, enquanto em Londres se falava do vento de mudança e do fim do Império, em algumas colônias britânicas a retirada não foi pacífica. Foi violenta, foi secreta e durante décadas foi negada. O Quênia é o caso mais claro. Em 1952, o governo britânico declarou o estado de emergência perante o levantamento Mau Mau. O movimento era composto, na sua maioria, por membros do povo Kikuyu que reclamavam terra, direitos políticos e o fim do domínio colonial. Para Londres, não era uma luta política, era uma ameaça terrorista que devia ser eliminada. A resposta foi maciça. Milhares de soldados britânicos foram destacados. Organizaram-se rusgas em aldeias. Prenderam-se líderes suspeitos sem julgamento. Mas o que veio depois foi muito maior do que durante anos se admitiu. O governo colonial implementou um sistema de detenção maciça. Estima-se que até 1,5 milhões de pessoas foram deslocadas ou internadas no que oficialmente se chamavam aldeias de emergência ou centros de reabilitação. Na prática, eram campos de concentração. Muitos detidos não eram combatentes. Eram camponeses suspeitos de simpatizarem com o movimento. Mulheres, homens e crianças foram obrigados a abandonar os seus lares. Aldeias inteiras foram cercadas com arame farpado e vigiadas por guardas armados. Dentro dos campos, as condições eram duras. Houve trabalho forçado, espancamentos, fome, doenças e interrogatórios violentos. Documentos e depoimentos posteriores revelaram que se aplicaram métodos sistemáticos de tortura. Alguns detidos foram submetidos a espancamentos extremos, privação de comida, abusos físicos e humilhações. Durante anos, o relato oficial minimizou o ocorrido. Falou-se de um programa de reeducação para combater a radicalização, mas os arquivos que vieram a público décadas depois mostraram algo diferente. Houve uma estrutura organizada para quebrar a resistência a qualquer custo. O objetivo não era apenas derrotar os combatentes Mau Mau no campo, era destruir o apoio social que os sustentava. Tirar-lhes terra, comunidade e dignidade. Milhares morreram durante o conflito. Não apenas em combate. Também nos campos, a violência não se limitou ao Quênia. Na Malaya, no Sudeste Asiático, a Grã-Bretanha enfrentou uma insurgência comunista desde 1948. Embora não estivesse na África, o conflito foi parte do mesmo padrão imperial tardio. A chamada Emergência Malaya foi uma guerra contra guerrilhas que operavam na selva. A resposta britânica foi combinar força militar com controle populacional. Centenas de milhares de pessoas foram transferidas para novas aldeias, vigiadas para isolar os insurgentes. Impôs-se um sistema de identificação, recolher obrigatório e vigilância constante. O modelo era claro: controlar a população para isolar os rebeldes. O que liga o Quênia e a Malaya não é apenas a violência, é o momento.
Estes conflitos ocorreram quando o império já estava em retirada. Já se sabia que a independência era inevitável em muitas regiões, e, no entanto, usaram-se métodos extremos para manter o controle o maior tempo possível. E aqui aparece uma das partes mais sombrias. Quando a Grã-Bretanha começou a conceder independência às suas colônias, levou algo consigo: documentos. No que depois se conheceria como Operation Legacy, funcionários coloniais destruíram ou retiraram milhares de arquivos sensíveis antes de abandonarem territórios africanos e asiáticos. Relatórios sobre torturas, abusos e decisões polêmicas foram queimados ou enviados para Londres. A intenção era clara: proteger a imagem do império. Durante décadas, muitos sobreviventes quenianos falaram de torturas e abusos. Durante décadas, as autoridades britânicas negaram que existisse uma política sistemática. Diziam que eram casos isolados, mas em 2011 vieram a público milhares de documentos ocultos em arquivos britânicos. Revelaram detalhes da repressão no Quênia. Confirmaram que o sistema de detenção e castigo tinha sido mais amplo do que se admitia. Em 2013, o governo britânico aceitou pagar compensações a um grupo de sobreviventes quenianos que tinham sofrido tortura durante a emergência Mau Mau. Foi um reconhecimento tardio, mas importante. No entanto, o debate não terminou aí. Muitos historiadores argumentam que a violência destes anos finais não foi uma exceção. Foi parte do ADN do império quando se sentia ameaçado. Quando a autoridade se desafiava, a resposta era força. O que faz com que estas guerras sujas sejam tão impactantes é o contraste. Por um lado, discursos em Londres falando de liberdade, autodeterminação e transição pacífica. Por outro, campos cercados, interrogatórios violentos e destruição de provas. Entre 1952 e 1963, o Império Britânico tentou manter o controle num mundo que já não aceitava o colonialismo como antes. O resultado foi uma mistura de negociação e brutalidade. Quando o Quênia alcançou a sua independência em 1963, fê-lo depois de uma década de conflito, a bandeira mudou, o governo mudou, mas as cicatrizes ficaram. O mesmo ocorreu noutros territórios onde a transição não foi limpa. As guerras sujas do final mostram que o império não caiu de maneira suave. Desmoronou-se entre tensões, silêncios e segredos. E embora oficialmente o domínio britânico na África tenha terminado em grande parte nos anos 60, as consequências desse século e meio de controle não desapareceram com uma cerimônia de independência. As fronteiras ficaram, as estruturas econômicas ficaram e as desigualdades ficaram. E a pergunta que começa a surgir é outra. Depois de 400 anos de presença britânica na África, o que ficou realmente? Porque o império pode retirar-se fisicamente, mas o seu legado não desaparece tão fácil. Quando o domínio britânico terminou oficialmente em grande parte da África durante os anos 60, não significou que a sua influência desaparecesse. O que ficou foi mais complexo, mais profundo, e, em muitos casos, mais difícil de resolver. As fronteiras que hoje vemos no mapa africano foram traçadas em escritórios europeus, muitas vezes sem ter em conta etnias, línguas ou histórias locais. Povos que tinham sido rivais durante séculos ficaram dentro do mesmo país. Comunidades unidas foram separadas por linhas artificiais. Essas divisões não causaram todos os conflitos modernos, mas semearam tensões que ainda influenciam guerras civis e crises políticas. Depois, a Commonwealth. Oficialmente é uma associação voluntária de países que cooperam em temas econômicos e culturais. Muitos estados africanos fazem parte. Para alguns, é uma relação prática baseada em comércio e diplomacia. Para outros, é uma sombra do passado imperial, uma forma elegante de manter laços que começaram sob domínio.
O debate sobre reparações também continua aberto. Ativistas e acadêmicos perguntam se a Grã-Bretanha deveria compensar de alguma forma as nações que foram exploradas. Não apenas pela escravidão, mas pela extração de recursos e pelo impacto econômico de décadas de controle colonial. O governo britânico reconheceu erros em alguns casos, mas a discussão sobre responsabilidade histórica está longe de fechar-se. Em países como a África do Sul, a desigualdade econômica herdada do período colonial e do apartheid continua visível. No Zimbábue, a distribuição de terras continua a ser um tema sensível que liga diretamente à história colonial. Na Nigéria, uma das maiores economias do continente, a estrutura baseada na exportação de matérias-primas tem raízes claras no modelo imposto durante o domínio britânico. A grande pergunta é esta: o que deve a Grã-Bretanha à África? Reconhecimento? Reparações econômicas? Cooperação mais justa? Ou simplesmente uma memória honesta? O Império terminou, mas o seu legado continua vivo em sistemas políticos, economias dependentes, idiomas oficiais e estruturas legais. A África de hoje não pode entender-se sem esses 400 anos. E a Grã-Bretanha também não. Antes de fechar, no Tempos Sagrados adoramos realmente ler-vos. Contem-nos nos comentários de que país nos estão a ver e se chegaram até ao fim. A que horas terminaram esta viagem de 400 anos? Queremos saber quem esteve aqui até ao último minuto. Obrigado por nos acompanharem nesta história completa do Império Britânico na África. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o passado e o presente, subscreve, ativa o sino e partilha este conteúdo para que mais pessoas conheçam esta parte da história que muitas vezes não se conta completa. Vemo-nos no próximo episódio.